Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao CashCon In Company. Hoje com uma convidada super especial. Gente, nós vamos falar de um assunto que tá assim, fresquinho. Vamos desenvolver ainda, falar muito tempo, mas já vamos começar aqui falando de um tema muito importante que vai ser pauta de muita relevância aí no nosso país nos próximos meses. E para isso eu estou aqui com uma convidada maravilhosa que entende muito do assunto, tá, gente? Ela vai arrasar. Muito bem-vinda, doutora Jane Alves. Obrigada, Kelly. A Jane, já vou falar Jane, tá? Porque eu sou, assim, bem próxima, tipo, conhecida, brincadeira. A doutora Jane, ou Jane, que eu vou chamar ela só de Jane. Ela é advogada, sócia da Alves e Lisboa, advogados associados, um escritório de advocacia de negócios e tributário. E a Jane é responsável, ela é especialista pela área de processo civil e direito tributário do escritório, né, Jane? Fala Exatamente. Um pouquinho de você. Boa noite, né? Eu sou advogada, esse ano completando aí 20 anos de advocacia. Sou sócia fundadora da Alves e Lisboa, juntamente com a Fernanda, né? Lisboa. E a gente trabalha, né, no escritório de advocacia empresarial. A gente atende todos os ramos da empresa, então estamos nesse meio há um certo tempo, né, com bastante bagagem. E agora vamos enfrentar aí os novos desafios dessa reforma tributária. Uau! Então, assim, vamos começar muito, muito mesmo do começo, porque é um assunto super complexo. Vocês que estão no meio empresarial, vocês acabam lidando com isso no dia a dia, mas é um tema que vai impactar muito a sociedade, né? Então, Jane, explica o que é essa reforma tributária que iniciou agora. Bom, a reforma tributária, Kelly, ela vem num objetivo de inserir o Brasil numa dinâmica de recolhimento de tributos que hoje já funciona no mundo, né? Nós estamos, de certa forma, atrasados com relação a isso. Então, acho que o principal desafio é tornar o nosso sistema tributário menos complexo, mais acessível, e com isso a gente conseguir ter um melhor desempenho na economia, conseguir criar melhor ambiente de negócio. Hoje a gente lida muito com o problema de insegurança jurídica com relação ao Brasil, muito por conta da complexidade da tributação hoje. Então, a reforma vem para tentar sanar e atingir esses objetivos, né? Uhum. E na prática, o que vai mudar, então? Porque, assim, eu sei que a gente paga uma série de impostos com uma série de siglas que você fala, ai, não quero nem entender, eu vou lá e vou pagar, eu não sei nem para que serve. É mais ou menos assim, né? Mas, na prática, o que vai mudar caso essa reforma seja aprovada? Então, acho que essa reforma, eu vejo ela tem 3 aspectos, assim, básicos, né? Primeiro com relação, ela vai mudar, por exemplo, algumas questões nos tributos que tratam sobre patrimônio. Então, o que é isso? Olha, é o IPVA do carro, é o imposto sobre transmissão de bens, é o IPTU. Então, a tendência é que tenha mudanças mais expressivas com relação a esse tipo de tributo. Então, perspectiva, por exemplo, hoje, lanchas e helicópteros não pagam IPVA, mas quem tem um carro na garagem tem que pagar. Então, o que essa legislação nova impõe, por exemplo, é a tributação sobre esses bens também, né, de circulação, pensar em dar maior autoridade para que os prefeitos consigam alterar os IPTUs dos imóveis nos seus municípios. Então, um ponto é esse. Uhum. O outro ponto com relação, ele cria um imposto que é chamado de imposto seletivo. O que é esse imposto seletivo? Ele é um imposto que ele é o que a gente chama no direito, ele tem um caráter extrafiscal. Por quê? Porque ele não tem, a finalidade não é arrecadatória, como os outros tributos. Eles são tributos que eles são implementados para regulamentar questões econômicas. Por exemplo, o que a gente via muito assim, os
os eletrodomésticos brancos, eles estão mais baratos porque o governo reduziu o IPI. Estou te dando um exemplo do que é isso. Sim. Então, por que o governo faz isso? Para que as pessoas consigam consumir mais eletrodomésticos daqui e brancos, né? Então, assim, cria essas políticas que, na verdade, vai implementar. Por exemplo, hoje a gente tem uma questão de saúde que está muito em pauta. Então, por exemplo, vamos tributar mais o cigarro, bebidas alcoólicas. Então, é um tributo que ele visa desestimular certos consumos ou estimular outros mais consumos, né? E o ponto-chave da reforma, que é o que todo mundo mais fala, que na verdade é a grande mudança, que é assim, hoje nós temos 5 impostos que vai virar 1. Então, né, nós temos 5 impostos aí que vai virar 1. Então, pegaram 5 impostos, que são os impostos que eles tratam de bens e consumos, né, que é um imposto diferente de patrimônio, é um imposto que é diferente do caráter do seletivo. E o que ele vai fazer? O que ele faz? É sobre os bens e serviços de tudo que a gente faz ou do que a gente consome e a sociedade produz de uma forma geral. E então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma fusão desses tributos e ele vai ser um único tributo definido com uma alíquota. A discussão é que seja uma alíquota só, né, para evitar para evitar até o que a gente tem hoje. E aí a única divisão que ele vai ter ele vai ter um que vai ser federal e um outro que vai ser, que estão chamando por enquanto de subnacional, mas é isso, é a fusão de tributos, é criar uma base de incidência mais simplificada, que hoje é muito importante, e é o que as pessoas estão chamando hoje de IVA dual, né? Que é um nome técnico que está usando para esse tributo. É que hoje em dia tem tributo que vai para o município, outros que vão para o estado, outros que vão para a União. Sim. E aí agora a ideia é unificar tudo e vir para o federal e o federal fazer o repasse para os locais? Não, na verdade não. Você vai ter um nome, uma nomenclatura só. A União vai poder instituir esses tributos, mas vai ter uma reserva ainda de tributos que vai ser instituído pelo Estado ou pelo município. É por isso que vai ter os submunicipais. Mas vai ser englobado num nome só. Né, vai ser o IVA, que vai ser dividido em duas questões aí, mas todos, em linhas gerais, eles vão falar o quê? De bens e serviços. Né? Ele vai regulamentar todas as questões de bens e serviços. Entendi. Antes da gente falar da população em geral, eu queria falar um pouquinho do que essa unificação de impostos, como que isso vai impactar no dia a dia das empresas. Porque me corrija se eu estiver errado. Não vai haver uma redução da arrecadação, mas vai haver uma modificação da forma como é arrecadado, é isso? Então, a expectativa é que tenha uma redução, né? Agora, aí é que tá... Até ouvi uma expressão de um jurista comentando sobre a reforma que eu achei fantástico. Falou, é aí que tá o ovo da serpente, né? Porque a gente está falando tanto que a reforma vai mudar, só que o que acontece? Essa alíquota, que vai ser essa alíquota única, ela não está definida. Então, assim, hoje o que a reforma vai deixar desenhado são os parâmetros. Essa alíquota, ela só vai ser definida por uma legislação complementar. Ou seja, primeiro você aprova, depois você fala como vai ser o caminho. Ah, que interessante. Gente, isso no Brasil, assim, dá super certo, né? Assim, tem um nome que veio na minha cabeça agora, lobbies. Muitos, haverão muitos porque, lobbies. gente, primeiro você fala assim, pode construir uma casa aqui, aí depois você vai falar as regras de construir a casa. Ou quanto você vai gastar. Só o Brasil assim, mesmo. Eles estão trabalhando com um percentual aí de 25% para uma alíquota única, mas
o que a gente espera é que lá na frente, todo esse desenho da reforma, ele seja contemplado com uma alíquota que realmente corresponda. Mas eu acho, Kelly, que assim, eu acho que não necessariamente reduzir a alíquota, mas hoje, para a realidade das empresas, você tirar a complexidade da arrecadação já beneficia as empresas. Porque hoje, via de regra, até para você entender, até para as empresas se prepararem, dependendo do setor que ela atua, como que ela vai fazer todos os processos, às vezes ela tem que ter equipes. Assim, tem equipes, uma para entender o processo da questão do ICMS, a outra para entender o processo da questão da importação. Então, acho que na verdade, eu acho que para as empresas, além da expectativa, óbvio, de que a alíquota seja uma alíquota mais condizente, né, com o que tem que ser arrecadado, mas o impacto de tirar essa complexidade que existe hoje já vai beneficiar, sim, muitos setores. Mesmo que não reduza, já vai ser algo que vai trazer a tal da segurança jurídica. Exatamente. Porque eu ouço muito falarem que hoje a forma de arrecadação, ela cria muitas distorções, né? Mas que tipos de distorções são essas no dia a dia das empresas? Então, assim, hoje, o que acontece hoje? E isso é uma questão super importante que estão colocando na reforma. Hoje você faz um recolhimento de imposto sobre imposto. Então, hoje, isso é uma realidade, assim, você tem o que a gente chama de efeito cascata. Então, hoje, muitas empresas recolhem um imposto de uma situação que já tem um imposto embutido. Então, o projeto da reforma, ele coloca isso numa base mais simplificada. Ele tira a perspectiva, né, de tirar esse efeito cascata, e aí você vai realmente ter um imposto que vai incidir no que a gente, talvez a melhor forma de expressar, dentro de uma cadeia produtiva. Então, né, se for aprovado assim no Senado e realmente prevalecer essa ideia, é isso que fica, né? Então, é uma melhora, assim, bastante expressiva. Entendi. De modo um pouco mais simplório das coisas que eu havia pesquisado, eles estão defendendo bastante que a reforma tributária vai impulsionar o crescimento da economia. Como, na prática? Olha, eu particularmente... Como é bom ouvir um especialista, tá vendo? A gente fica só pegando papel. Eu, particularmente, eu tenho minhas dúvidas. Porque, assim, eu acho que aconteceram... tem situações na reforma que são problemáticas, que é justamente deixar definições para depois. Porque, assim... quer dizer, hoje, o que eu falei, né? Eu entendo, a gente está desenhando um projeto de recolhimento de tributos, mas que pode ter muita influência de lobbies aí no futuro, né? Então, por exemplo, você vai ter várias questões que vão ser resolvidas depois por lei complementares. E aí você, por exemplo, esse imposto de bens e serviços, vai se criar uma comissão para definir regras específicas. Então, quer dizer, você aprova um desenho geral e depois você vai ter... Então, assim, eu falo assim, pode ser que realmente impulsione, mas vai depender. Depende muito do que vai acontecer no final. E assim, eu faço uma ressalva, porque é uma coisa que assim, me incomoda do ponto de vista de como que a sociedade vai ficar, por exemplo, a questão dos serviços, do setor de serviço e comércio. Por quê? Porque hoje, o que acontece? A indústria... ela recolhe mais impostos que esse setor. Os percentuais do setor industrial, ele é maior. Só que com essa reforma, você vai ter para todos os setores
uma única alíquota, né? E aí o que acontece? Esses setores de serviço, acho que tem 2 aspectos que é muito importante. Por quê? Além deles terem uma elevação nas suas alíquotas, eles não vão conseguir ter a contrapartida que as indústrias têm, por exemplo, com relação a essa base mais simplificada, que eu comentei. Por quê? Porque quando você faz esse tipo de base, hoje você tem mecanismos que quando você recolhe um tributo, por exemplo, as empresas conseguem aproveitar um crédito. Então, você paga alguma coisa, ganha e depois meio que você faz uma compensação. Então, é um benefício. E a ideia da reforma é ampliar essa questão desses créditos, que também é um baita avanço, né? Porque você vai falar, ok. Só que tem um problema, porque o maior custo do setor de serviços e comércio não está na cadeia produtiva, porque o maior custo, diferentemente da indústria, que tem é porque a indústria precisa de muita matéria-prima para poder fazer o que ela faz. Então, ela consegue os créditos. Só que o serviço e o comércio, o maior custo é mão de obra. E não entra? Não entra esse crédito. Então, você vê que eles vão ficar com uma conta desproporcional. Então, vai aumentar a alíquota de comércio e de serviço, mas eu não vou ter uma compensação porque eu contrato muito e eu não tenho compensação. Não tem da mão de obra. Então, isso é uma coisa... Se a gente for pensar em termos de economia, eu vejo isso com bastante cautela, porque, primeiro, o serviço e o comércio vai ter que aumentar o produto. Então, consumidor final é que vai ter problema. E aí a gente tem outra questão que é muito fundamental, porque o setor que mais emprega no Brasil é o serviço e o comércio. Sim. Então, assim, eu acho que se não ajustarem isso no Senado ou ao longo aí dessa... Eu acho que vai ser... Eu tenho minhas dúvidas o quanto isso pode impactar também negativamente a economia. O que eu vejo é que ao longo do tempo a indústria vai crescer, o comércio e serviço vai diminuir. Mas até que ponto isso é bom para um país que está dizendo que essa reforma vai fazer a economia crescer? Não, por isso que eu falei, né? Eu tenho as minhas questões com relação a isso, porque eu não consigo enxergar de forma tão positiva. É lógico, por exemplo, hoje você tem setores que já vai ter já saíram de cara vão ter tributação diferenciada. E me parece até uma questão de justiça social mesmo, porque, por exemplo, você quer tributação diferenciada, quem vai poder ter? Vai ser a área educação, saúde. Então, são áreas meio que essenciais, né, de uma forma geral, para você poder. Agora, por exemplo, tributação específica, combustível. Aí você começa a ter as listas lá dos que vão saindo fora do... E outras coisas básicas, né? Normal. Por exemplo, eu tô vendo a lista aqui, o setor de vestuário não entra. Ué, gente? Sim. A gente precisa vestir, né? Sim. Então, é bem preocupante, né, essa parte. E que vai precisar ser muito bem discutida. Quais são as próximas etapas, então? Agora vai para o Senado. A previsão é que o Senado vote essa questão da reforma até o final do ano, a previsão. E aí vai depender do Senado aprovar como foi da Câmara ou não, para aí se vai ter um processo seguinte, que seria, se houver mudanças mais essenciais, tem que voltar para a Câmara de novo. Meu Deus. E aí a gente vai ter vai ter uma discussão maior, uma demora maior, né, para poder ter aprovação. E aí, assim, a gente está falando aqui de lobbies, né, no sentido mais preocupante, mas também agora é a hora do setor de comércios e serviços se levantar e pressionar para que esse tipo de... Essa parte seja rediscutida, né, porque realmente, olhando assim, não faz sentido você prejudicar um setor que mais emprega. Pode até não ser o que mais emprega, mas é o que faz hoje a economia girar. Na verdade, assim, para a indústria, e assim, é muito louvável.
Assim, a gente realmente está com essa perspectiva de que vai realmente para as indústrias, vai ser uma coisa muito importante e é muito necessária. Então, hoje a gente vê, por exemplo, as empresas perdendo concorrência aqui porque não consegue competir com empresas de fora, e por conta de toda essa complexidade que nós temos hoje, essa insegurança jurídica que permeia os negócios no Brasil. Então, assim, isso realmente... Mas eu acho que também, da mesma forma que está sendo louvável para as indústrias, tem que pensar um pouco realmente nessa questão de trabalhar melhor como pode ser a questão dos serviços, né? Que no Brasil é tão importante também, né? Hoje é o que vem de maior, assim, digamos assim, né? Vamos supor, Jane, que seja aprovada até o final do ano, tal. Não é uma coisa que muda do dia para noite, né? Um sistema tributário desse vai demorar anos e vai haver uma transição. É assim que funciona? É isso mesmo. E aí, quando que a população começa a sentir esses efeitos na prática? Então, eu já tenho ouvido discussões assim, que se pensa em aprovar a reforma por etapas. Certo. Que hoje a gente tem um projeto inteiro, né? Mas se pensa nisso. A questão de imediato... fazer a unificação desses impostos, mas tem transição, né? Então, eu acredito que com a aprovação no Senado, em questão aí de meses, já se começa, mas o que eu ponho também depende de que formato ela vai ser aprovada ela vai ser regulamentada lá na frente, certo, né? Agora... então, assim, esse efeito ele seria mais imediato, mas é claro, quando a gente está falando da reforma, até por conta dos impactos, a gente tem previsão, por exemplo, a reforma tira uma situação do Estado e dos municípios. Do município ele tira um tributo que é específico, né? Que é o ISS. Que é o ISS. Então, vai tirar o ISS dos municípios e retira também do Estado a possibilidade de dar benefícios fiscais. Que era uma coisa que acho que vocês escutam falar guerra fiscal, porque... Aquele negócio de emplacar carro em Belo Horizonte, né? Isso. A indústria sai de Guarulhos, vai para tal lugar, porque lá conseguiu um benefício fiscal. Tem muito isso. Então, isso vai deixar de existir. É um projeto aí que isso vai retirar. Agora, a questão é como você não pode simplesmente tirar uma situação dessa, até porque é contribuinte que vai ter que se adaptar e também Estado que vai ter que pensar, por exemplo, que não vai ter mais aquele valor. Por um tempo não vai poder contar o risco daquela empresa ir para outro Estado porque já não vai poder contar com o benefício. Então, assim, tem programas de transição, por exemplo... A questão do benefício fiscal, ela está prevista para ser extinta em 2032. Nós estamos em 2000 e... Daqui a uns 9 anos. Por exemplo, você tem uma possibilidade aí de reaver créditos que ficarem desse processo anterior da reforma em 2050, salvo engano. Então, assim... É para muito longo prazo, assim. Então, na verdade, as pessoas vão ter que, dependendo do que for regulamentado, né, vai conviver ainda com toda essa transição, mas por muito tempo. Mãe, vocês advogados nessa área, vocês vão ter muito, muito trabalho. Você falou tanto do ISS, né, municipal, quanto do ICMS, que é estadual, né? Isso. Você acha que os estados vão ficar mais pobres, então, durante um tempo? Porque eu estava vendo algumas críticas. Não, porque eu penso assim, hoje em dia existem estados que têm uma política fiscal muito acirrada e para atrair mesmo as empresas. E aí, do nada não, vai haver uma transição, sim, mas eu imagino que seja um impacto muito grande. E quem vai sentir isso vai ser o contribuinte no final. Vai. Assim, aí duas coisas que é importante falar. Uma é que se criou
O projeto vai criar um fundo Uhum. de compensação da União com esses estados, por exemplo. Então, vão definir valores que eles vão receber a título de compensação, né? Agora, a guerra fiscal, o que a gente percebe na prática? Que os estados que conseguem conceder esses benefícios são os estados que estão mais estruturados na realidade. Uhum. Então, quem concede benefício? É São Paulo. São José dos Campos, né? Que criou um polo ultra tecnológico. É Rio de Janeiro. Né? Eu, assim, de memória, eu não tenho lembrança, por exemplo, de concessões de benefícios em estados representativos do Nordeste. Então, a ideia da União é meio que dar uma equilibrada nisso e fazer com que as empresas escolham outros locais para se desenvolver, mais ou menos assim? Porque as regras vão ser iguais? As regras vão ser iguais. Então, por exemplo, eu montar uma empresa aqui ou no Tocantins, sim, ok para mim. É que eu acho que essa história do benefício fiscal, eu acho que ela criou uma grande distorção no próprio ICMS. Uhum. Ficou incontrolável? Ficou, então, que você... Essa questão do benefício fiscal, ela é, para mim, assim, ela é um dos principais fatores dessa complexidade, por exemplo, do ICMS. Porque você imagina, sai de um lugar, vai para o outro, a alíquota é tanto, né? Uhum. Então, eu acho que tira, né, um pouco essa... Ela reduz essa questão, né, de ter o que virou o ICMS hoje, essa distorção, né, do tributo com essa disputa entre estados, né? Que é o que virou, né? Sim. Que foi o que virou. E... acaba tirando, quando você tira esse, entre aspas, não sei se é uma autonomia, essa autonomia dos estados, automaticamente os municípios também vão acabando ficando, né? Então, todo mundo vai ter que se reorganizar de uma outra maneira. Vai. Só que, como você disse no início, esse tipo de estruturação está muito mais aproximado ao que é feito lá fora. E aí, isso vai trazer mais segurança jurídica para o país. Sim. Entendi. Agora, assim, por exemplo, essa questão também, a questão de tirar a autonomia de estado, município, que os juristas estão discutindo se está ferindo o pacto federativo ou não, né? Com relação aos municípios, aí eu acho que tem aí eu acho que já tem uma preocupação mais latente, porque assim, da onde vêm os serviços essenciais? Quem dá os serviços essenciais? São os municípios. Uhum. Se o município fica com menos recurso ou no contexto que vai ficar dependendo do repasse do recurso da União, por exemplo, ou do Estado que seja, ele perde essa independência para gerir o ISS, no caso, para poder gerir as necessidades do município. Sim. Então, assim, se também nós se não for visualizado o quanto, por exemplo, a União e o Estado vai assumir isso, essa questão desses serviços essenciais, que é parte do município, porque é onde as pessoas moram, né? Uhum. Assim, é daquela estrutura local, né? Que aí você precisa da creche municipal, você precisa da UPA, você precisa a população. Então, assim, eu também não sei como isso vai ser resolvido, né? Uhum. Mas se você conversar com representantes do município, ou ver as coisas que se tem reclamado, vai muito nesse sentido. Quer dizer, tá, e os nossos recursos, porque realmente a gente sabe que depender de repasse é uma coisa muito complicada. As pessoas veem a discussão dos precatórios, que nunca ninguém recebe, que não sabe o que acontece. Vai assim pro... Né, quando tiver dinheiro, e a gente sabe que tem algumas questões aí de administração, né, que aqui não é tão rigoroso, né? Sim, então... Sim.
fica essa incógnita aí, né? É como se os municípios agora tivessem que trabalhar com caixa reserva até que... Porque isso vai gerar uma burocracia, né? Hoje em dia, quem está no Simples Nacional, a gente paga o DAS lá e a gente vê ali que tem o ISS, mas vai para a União e depois que volta para o município, né? E é um dinheiro que é utilizado em arrumar ruas, sarjetas, essas coisas, então, é por isso que eu né? falo, porque a questão, o básico que quem faz das cidades é a arrecadação do município. Então, a não ser que, igual nós temos aqui a Arujá, tem a... Né, pode ter uma rodovia estadual que passa, nem mais estadual porque está privatizado, né? A Rodutra não é mais. Mas só se tiver coisas assim, né? A não ser que tiver royalties, né? Da Petrobras, cidades essas que coisas, mas caso contrário, fica também. Por isso que tem tanta discussão que os municípios, a maioria está contra, está tentando reverter a forma como que está desenhada, né? Jane, tem algum país, alguma legislação assim de fora que você tenha conhecimento que você fala, não, essa aqui é legal, essa funciona, tá mais ou menos parecida? Dá uma esperança pra gente, né? Olha, eu não acho nem que tem essa questão. Eu acho que há um tempo atrás eu li umas informações, hoje eu não vou conseguir precisar dados, mas a diferença de estrutura pública, de cargos públicos, cargos comissionados, era tão gritante do Brasil para os outros países. Estou falando de países do primeiro mundo, assim, né? Assim, hoje eu não consigo te prezar, mas era tão discrepante. Então, assim, você percebe que o problema não, além de complexidade, não é só isso, é que além de ter uma arrecadação mais transparente, né? Porque quando você simplifica, você também deixa mais transparente. Aí vem com todo o resto, né? Você tem menos... como que eu vou falar? Você tem menos estrutura burocrática, você tem menos cargo, mas assim, os números eram gritantes, assim, era muito diferente. Então, nós temos isso também, né? Sim. Que né, torna tudo muito mais oneroso para o Estado. Certo. Eu tô aí calculando que a gente vai ficar aí umas boas décadas reajustando tudo. Bom, eu sei que essa discussão tá muito no começo, que vocês vão ter que ir acompanhando aprovação por aprovação. Mas vamos supor que isso seja aprovado até dezembro. Qual é a orientação que vocês, enquanto escritório, especialista nisso, vocês dão para as empresas? O que as empresas deverão fazer a partir, vamos supor, de janeiro, para, de alguma maneira, se precaver ou entrar nesse bolo aqui? Acho que empresa, as que têm benefício fiscal, acho que é a primeira medida, assim. Essas vão ter que repensar, né? Igual nós temos alguns clientes que estão alocados, têm filiais, alocados em outros estados por conta dos benefícios fiscais. Então, assim, eu penso que essa é a primeira providência. Se mantiver assim, é a primeira providência. Porque se conta muito, né, com essas possíveis reduções de imposto. Mandei minha planta da fábrica para tal lugar, porque... Então, você percebe, hoje se monta toda uma estrutura pensando justamente na questão do benefício fiscal. Mas aí, por exemplo, vai ter que acabar, né? Então, o que tem hoje, vamos supor, eu tenho uma empresa lá em Betim. Aí vira esse jogo aqui. Então, o que vai acontecer, a perspectiva é que eu vou perder o benefício fiscal. Sim. Ele vai ser extinto, tem uma previsão de extinção, tem um período, óbvio, né, que nós falamos aqui, tem um período que ele vai pensar, mas imagina, para você mandar uma planta, você pensar 5 anos, ou assim, é um investimento muito grande de determinadas empresas.
É um investimento muito grande. Então, assim, assim, o que mais, assim, me chamaria atenção hoje é isso, assim, essas empresas que estão alocadas, têm que repensar um pouco qual que vai ser o plano, né? Você acha que nesse período de transição, assim, você acha que pode acontecer um crash, assim? Tipo... Já tipo, era. esquece a reforma, vamos fazer outra reforma da reforma. Não, porque, gente, até... Eu fico pensando assim, até os novos investimentos chegarem, até as novas empresas sentirem segurança de vir, vai estar todo mundo muito louco aqui no Brasil tentando se reorganizar. E isso não vai ser bom para a economia nos primeiros anos. Não é possível que vai ser, Jane. Não, então, eu acho que lidar com uma perspectiva de você ter um outro formato de tributação, eu acho que é o que eu falo, por si só já se agrega. Uhum. Isso por si só. Agora, o que eu acho que vai ficar muito o que as empresas e o que os advogados tributaristas estão... É que está todo mundo a reboque ainda do que como vai ser regulamentado. Uhum. Então, tá... Mas eu acho que quando estiver aprovado esse desenho, eu acho que ele já traz uma certa tranquilidade no sentido de quem quer fazer investimento, porque aí é um problema de quanto vai ser a alíquota, entendi. Mas você vai ter já uma estrutura que vai estar pré-definida. E eu acho também que o fato dessa discussão já ter sido aprovada na Câmara, ela sinaliza que isso não tem volta. Tá? Então, assim, eu acho que o risco é falar, não, vamos rasgar isso aqui, porque a gente tem medo, né? Vamos fazer a reforma. Não, isso eu acho que não. Acho que isso é um anseio, né? Acho que da sociedade, dos empreendedores. É uma coisa que está faltando há muito tempo. Fora que eu acho que vai ficar mais fácil da gente entender, vai trazer mais transparência, mais clareza. E quem sabe assim, o povo brasileiro começa a se importar mais com esse tipo de informação, né? Porque é muito complexo. Eu acho que vai simplificar, vai ficar um pouco mais transparente, né? A ideia é essa. E hoje ainda tem algumas questões de sigilo fiscal que eu estava lendo, parece que não vai haver mais. Então, pode ser que aumente, que melhore um pouco, né, a qualidade da discussão nisso no dia a dia. Você tem essa visão? Eu acho que sim. Acho que pode melhorar. Só que, assim, eu só fico receosa que a gente só tem que tomar um cuidado com esse termo. Nós que eu falo, quem vai aprovar, quem vai repassar isso, né? Que agora é o Senado, no sentido de que não transformar uma coisa que pode ser tão benéfica numa coisa que pode prejudicar, né? Então a gente tem que ter muito, a gente vai ter que pensar muito em como vai estabelecer esse percentual dessa alíquota, por exemplo, que aí é que a gente vai saber, né? Assim, olha, melhorou mesmo, né? Porque não adianta unificar, simplificar a base e você, de repente, ter uma alíquota que seja discrepante com que as empresas, por exemplo, estão esperando que seja adequado dentro daquilo que parece ser razoável, né? Aqui no setor de serviços, né, tem uma lista daqueles que terão alíquota reduzida, mas essa aqui não é uma alíquota reduzida do que a gente já paga hoje, é isso? Não, elas vão ter uma alíquota reduzida do que for estabelecido. Do que for estabelecido. Então, eles fizeram uma alíquota, tem diferenciadas, que eu falei, tem setores que é super louvável mesmo, a gente tem que... Né, essenciais, tem que ter estímulo também, né? E eu vi que eles estão com uma preocupação muito a respeito da sustentabilidade, né? Por exemplo, tem redução de alíquota, eles estão pensando essa questão até do IPVA para carros elétricos, né? Aumentar o IPVA para carros, aí já falando já do bolso direto do consumidor. Aumentar o valor do IPVA com base
no poder de poluição, né, do veículo. Ou seja, carros mais antigos ou carros maiores terão de pagar IPVAs maiores. Isso mesmo. E isso eu vejo como algo positivo. Não, isso é muito positivo. Isso é muito positivo. Inclusive, tem previsão expressa de que a ideia é você ter, por exemplo, uma política de direito ambiental muito firme, no sentido de tudo que for viável, né, assim, para estimular, né, por exemplo, o carro elétrico, né, então é muito, isso eu achei assim fantástico. Agora falando de outros pontos, falando dos impostos, né, de herança e doação, por que eles pensam em aumentar, em progredir o ITCMD? Gente, eu acho uma sacanagem isso. Poxa, gente, a pessoa tá no luto, morreu a pessoa. É verdade, né? Ela vai, verdade. Cara, ela ainda vai pagar um imposto por causa disso. Gente, eu acho isso assim, a facada no coração. Gente, eu acho meio mórbido, inclusive, né? Mas eu não, como que é essa questão da progressão? Então, porque hoje você tem um percentual, né, que é variado conforme o estado. Só que, na verdade, você tem um percentual fixo. Então, qual que é a questão? Vamos colocar percentuais diferenciados conforme o valor da transmissão. Então, assim, é um imposto que eu adorei o que você falou. Ele não devia nem existir, na verdade, né? Gente, é terrível. Ele não tinha nem que existir, mas já que ele existe, pelo menos você sabe que né, se uma pessoa tiver, né, for uma pessoa abastada, falecer, ele vai ter que pagar mais. Que é o projeto dos carros também, né? Agora, nem eu compreendi direito como que eles vão fazer isso, porque você já paga uma fortuna de PVA, né? Então, assim, mas, por exemplo, pagar IPVA de helicóptero, eu achei fantástico. Não, gente, eu achei um absurdo saber que eles não pagavam. Como assim? Como assim uma lancha não paga? Não, agora eu fiquei muito revoltada, não. Agora vai. Então, mas agora vão ter que pagar. Porque além de tudo, poluem o mar, os oceanos. Cara, Então, que absurdo. Mas é isso mesmo. E aquela história, aí eu não sei se eu vou atravessar o assunto, mas aquela história de taxar as heranças dos super ricos, entra aqui também nesse bolão? Então. Não, né? Não entrou. Cara, o Brasil, ele não ajuda, gente, entendeu? Ele não entrou. Porque qual que é a situação? Eles vão discutir. Porque, assim, igual a diferenciação que eu fiz no começo, né? Você fez mudanças nos tributos de patrimônio, do seletivo, né? E dos bens e serviços. Uhum. Só que eles deixaram fora, por exemplo, imposto de renda. Que seria imposto de patrimônio. Uhum. Então, qual que é a perspectiva? Que quando a reforma for aprovada, o executivo vai ter 180 dias para apresentar, vamos dizer assim, uma reforma específica do imposto de renda. Ficou para depois. Ficou para depois. 180 dias. E aí é legal, Kelly, eu só queria comentar um ponto que é bem interessante dessas coisas específicas, porque tem previsão até de ter um cashback. Olha. Então, a pessoa física pagou tal tributo e depois, né, vai ter uma devolução, né? Que legal. Então, mas aí tem assim, espero que isso funcione, que dê super certo, que acho que também é um estímulo, né? Mas também tem uma grande discussão com isso, quanto quem vai ter esse retorno consome, o quanto que ela consome, né? Então, assim, talvez quem vai ser mais beneficiado com o cashback, por exemplo, sejam pessoas que consigam fazer grandes consumos. Então, por isso que eu falo, tem ideias ótimas, mas vai depender das regulamentações que precisam, na verdade, eu acho que se conseguirem ser coerente com a ideia, porque a ideia de dar um cashback eu achei super legal, olha, vai dar cashback à pessoa física. Sim. Mas desde que quem tenha menos renda ou consuma
também consiga ser beneficiada, porque você não vai falar, olha, você vai ter cashback, mas se você consumir, sei lá, Entendi. 5 mil numa bolsa. Porque a proporção o cashback ele sempre vai ser proporcional. O Jane, eu estava vendo aqui a questão do IPTU, né? Parece que a reforma prevê uma maior autonomia das prefeituras de calcular a base, né, do IPTU. Veja se meu raciocínio está certo. Se a gente vai tirar o ISS do município, e aí o ICMS do estado, vai ficar aquela coisa meio assim, mais pobre, digamos assim. As prefeituras vão poder aumentar o IPTU, então, para arrecadar mais? Eu espero que ponham limites. Nisso, sinceramente, porque senão Imagina o que vai acontecer com o corre o risco de você estabelecer alíquotas, porque você precisa tirar arrecadação de algum lugar. Então, é por isso que eu falo, o desenho tá ótimo, é legal, mas vamos depender das regulamentações e tomara que elas venham com a finalidade que está proposta. Porque a finalidade o Brasil precisa arrecadar menos, de uma forma geral, porque nossos impostos são absurdos. Mas, assim, será que vão conseguir por esse... Mas a ideia é isso mesmo. O município vai conseguir estabelecer as suas alíquotas de IPTU. Eu fico pensando aqui na cidade que nós moramos, né? Que já é um absurdo. Tudo aqui é mais caro, porque a gente sabe que Sim. o cálculo do IPTU aqui é mais alto. Isso mesmo. Estilo Dubai, tanto é que a gente chama de Arubai às vezes. Quando tá frio, a gente chama de Arujalasca. Quando a gente tá com muita raiva de pagar caro, a gente chama de Arubai, né? Mas mesmo assim, estamos aqui. Arubai é ótimo. Porque, gente, às vezes eu vou atender cliente, vou jantar em Alphaville, alguma coisa assim, tá todo mundo... Que absurdo. Eu falei, filha, eu tô acostumada a Arujá. A gente paga meio que assim, né? Então... Isso mesmo. Gente, aguardem cenas dos próximos capítulos, porque, olha, vai ser uma novela e tanto isso aqui, hein? Meu Deus do céu. Mas eu... mudando um pouquinho de assunto, e nem tanto assim, eu queria falar um pouquinho, Jane, do artigo que você escreveu e que vai ser publicado, um artigo acadêmico, gente, que chique, maravilhoso. E fala um pouquinho sobre o que é ele e o que ele tem a ver com esse tema aqui para nós. Então, o artigo que eu escrevi, ele tem a ver com imposto seletivo. Porque é aquele imposto que ele é feito sem fins arrecadatórios, né? E aí eu quis falar, eu gosto muito desse tema, assim, porque ele traz um imposto, ele traz tributo para um outro lado, que é como que eu resolvo concentração de renda, ou como eu melhoro, ou como eu faço distribuição de renda, ou como eu incentivo condutas positivas dos cidadãos, né? Ou como eu tento coibir atitudes que são prejudiciais, né? E aí essa questão dessa fiscalidade, que é a questão desse imposto seletivo, ele surgiu muito no primeiro momento como meio ambiente, para a questão do meio ambiente. E assim, eu gostei muito desse tema. E aí, o que eu resolvi escrever? Essa extrafiscalidade e o tributo verde. E o que é tributo verde? O tributo verde é tributos que são implementados para o município visando a preservação ambiental. Então, por exemplo, às vezes você tem uma área num lugar, né, que tem vegetação. Então, olha, você vai pagar menos imposto se você preservar tal área. Então, assim, é uma coisa assim, é um estímulo, né, para que você consiga preservar. Por exemplo, essas praças adotadas pelas empresas, isso entra no tributo verde municipal? Não, porque é do município, né? Ah, tá. Aí, Entendi. na verdade, ele tem efeito sobre particulares, né? Então, a ideia é estimular que as áreas de particulares consigam ter preservação. Ah, legal. Então, é assim, aí a gente já tinha todo um fundamento constitucional.
E eu acho que a própria aprovação desse imposto seletivo acho que é resultado dessa construção que já vinha sendo feita, já vinha sendo criada, né? Por exemplo, Arujá é uma área riquíssima para se implementar de fato, né, o tributo verde, porque aqui a gente, ainda bem, né, nós temos muita vegetação, né? É uma cidade natureza. Sim. Mas a nossa região como um todo é assim, né? Se você começa a puxar assim de Arujá para trás, assim, eu ando gravando muito em Mogi, falando sobre isso, discutindo sobre isso. Querendo ou não, a gente está numa região privilegiada. A gente ainda tem muita Mata Atlântica preservada, né? Muita. Não parece, mas a gente tem. Muito. Eu falo, gente, toda vez que eu vou para Mogi, eu falo, olha que é isso, né? Que delícia, né? Exatamente. E como isso é importante para gerações futuras, né? E, por exemplo, uma cidade como Santa Isabel, que tem uma área de preservação muito, muito grande, que não consegue nem expandir a sua área industrial por conta disso, ela seria beneficiada com esse tributo verde nesses casos? Seria. Por exemplo, Legal, eu não sei se Santa Isabel, acho que não tem, porque quando eu pesquisei, não tinha. Santa Isabel não tinha. Não sei se estava em andamento, mas não tinha. Mas, por exemplo, é uma cidade que, se você faz um projeto desse, você cria esses estímulos de preservação, é fundamental. Você reduz o IPTU, né? Ou, né, acho que dependendo do caso, deveria ter até isenção, né? Sim. Mas, enfim, você usa esse mecanismo do IPTU para, né, estimular. Ou tem a contrapartida, por exemplo, tem municípios que eles aplicam multas altíssimas. Se você, por exemplo, corta uma árvore, que aí é o desestímulo, né? Sim. Que também é fundamental, porque... Né? Eu lembro que eu morava aqui numa região aqui em Arujá, tinha 2 pau-brasil no meu quintal, olha que privilégio. E aí ele precisava, na verdade, fazer uma poda, porque estava caindo na casa ao lado. E aí eu tive que esperar, abrir um processinho na prefeitura, foi um técnico lá, olhou, tirou foto. Aí eu tive a autorização para fazer uma pequena poda, assim. Senão eu ia ser autuada real, oficial. Aliás, eu ia cometer um crime ambiental, né? Se eu mexesse no pau-brasil. É crime ambiental. Mas isso é incrível. Mas é muito importante, assim. Isso é muito importante, assim, né? Assim, ainda mais hoje, né? Com toda essa discussão de direito ambiental. E tem que ter esses estímulos, né? Então, é muito importante. E partir do poder público, então, é mais fundamental, né? Jane, vou só registrar aqui o nome da revista, tá? O artigo é Extra Fiscalidade e Tributo Verde, será publicado na revista do Instituto de Estudos de Direito Administrativo, Financeiro e Tributário. E você foi ou você vai participar de um congresso? Eu vou participar. Eu vou participar no Congresso Internacional de Direito Tributário no Rio de Janeiro. Vai ser do dia 15 ao dia 17 de agosto. Nossa, próximo. Eu imagino que a pauta não vai ser outra, a não ser a reforma. Com certeza. Então, vai ser muito legal. Depois a gente pode até bater um vai outro ser papo muito no final, legal, porque depois você vai voltar cheia de... Sim, com certeza. Todo mundo vai falar disso. E, assim, o congresso vai ser... as pessoas que vão participar, assim, são as grandes pessoas renomadas aí do direito tributário nacional. Então, assim, vai ser muito importante mesmo, viu? Tomara que de lá saiam, né, ideias, coisas importantes para esse processo, sim. Né? E aí eu só queria complementar, Kelly, porque essa revista, onde vai ser publicado o meu artigo, ele é um instituto, né, de estudos, e é coordenado pelo Kiyoshi Arada. Então, assim, quem é da área, que ele também é um nome, assim, muito importante do direito tributário nacional. Muito. Que bacana. Muito mesmo. E eu vejo, assim, e falando disso, né, da relevância do seu trabalho,
da relevância do trabalho da Alves e Lisboa Advogados, porque eu vejo vocês muito bem posicionados nesse cenário, né? Sim. E para a gente finalizar, porque infelizmente o nosso tempo está acabando, eu queria que você falasse um pouquinho da história do escritório, o que vocês fazem, porque, gente, é muito incrível o trabalho da Alves e Lisboa e não, assim, para as pessoas comuns, digamos assim, não é tanto, porque o foco delas é atender empresa, indústria, mas é um trabalho extraordinário e olha como é relevante o trabalho do advogado tributário. Olha essa discussão, olha como elas serão ultra relevantes nos próximos anos, porque a gente vai passar, se aprovar, a gente vai passar por um turbilhão de mudanças e a gente vai precisar ter uma base jurídica, né? Com certeza. Fala um pouquinho da Alves e Lisboa. Olha, eu sempre falo, eu faço questão de ressaltar sempre isso, você que já me conhece, eu acho fundamental. Que esse empenho nosso, né, de fazer acontecer esse escritório, né, além da preparação técnica, além, né, de todas as questões que envolvem você ter um escritório, mas assim, eu acho que a coragem de estar 2 mulheres à frente do escritório. Eu sempre relevo isso porque eu sempre falo, eu e a Fernanda, nós achávamos que a gente ia ter todas as dificuldades do mundo. Ai, como que vê cliente? Aquelas preocupações naturais de quem está, empenhada em construir um negócio. E isso foi, assim, uma coisa muito impactante, né? Então, reafirmo para que outras pessoas, para que outras advogadas, que a gente está numa condição de estar à frente, isso é super importante. Nós trabalhamos no meio masculino. Eu queria ter tantas mulheres também para falar que estivessem à frente das empresas, mas são poucas, muito poucas ainda. A gente espera que isso no futuro seja muito mais. Então, esse nosso papel de estar à frente, de querer, sabe, assim, fazer o melhor, de dar... Acho que a gente tem uma cultura de qualidade muito fundamental, de estar ali, de individualizar o atendimento, principalmente, porque, infelizmente, hoje a gente vê bancas de advogados, né, tratando tudo da mesma forma. É um problema X, não é do cliente, é um problema X. Então, fazer individualizar esse atendimento mais personalizado. Eu também não sei o quanto estarem numa estrutura de uma cidade, por exemplo, como Arujá, acabou nos ajudando nisso, mas hoje eu vejo que foi muito, muito bom, né? Porque isso nos fez, né, poder dar essa atenção e realmente se concentrar naquilo que o cliente está precisando e a partir daí desenvolver o que era necessário, né? Para resolver as demandas, as questões. E eu também acho que ressalto que eu acho que é o nosso diferencial é o trabalho preventivo, que é muito, a gente faz questão de entender o funcionamento da empresa para a partir daquilo conduzir o trabalho de forma a minimizar risco, a evitar questões, e aí na hora que acontece também tá com maior tarimba aí para poder resolver também, né? Então, maior autoridade para poder resolver. E vocês cuidam de tudo, né? Da parte trabalhista também, né? Sim, a gente tem um trabalhista que atua nas empresas, também muito fundamental, é um trabalho super importante, né? O direito tributário, né, o direito comercial, e também a gente tem a questão dos negócios, né, que tudo isso tem a ver com o meio no qual estamos inseridas. Sim, total. Eu costumo dizer, gente, que o Alves e Lisboa é tipo o escritório do Harvey Specter. Se vocês assistirem aquela série Suits, são elas duas, tá? Não com aquela marra do Harvey, né, porque elas são femininas, elas são super delicadas.
Mas é muito legal. O escritório novo da Alves e Lisboa, a gente parece tudo, menos um escritório de advocacia. É um ambiente muito gostoso. É uma mesona que você pode ir lá e fazer reunião. E aí, às vezes, eu até falo com a Fernanda, ela falou, ai, Kelly, fiquei trabalhando até tarde, porque veio o cliente e tal aqui. A gente ficou horas conversando. Isso que é muito gostoso, muito legal, né? Passou. Essa é o que eu falo, a proximidade. A proximidade. Então, e assim, a gente tem ainda bem clientes que estão conosco há muito tempo. São clientes aí de longa data, né? Sim. Uma longa data. Que legal. E que venha aí uma reforma social aí para que mais mulheres estejam à frente da indústria e das empresas. E vamos mudar esse quadro. Pra gente fechar, Jane, fala onde as pessoas encontram vocês no escritório, rede social do escritório. Bom, eu falo, gente, anotem o Instagram da Alves e Lisboa, @AlvesELisboa. E onde está o escritório? Que agora eu fiz propaganda na mesa do café, né? Agora tem que falar. Olha, nós estamos aqui em Arujá, no edifício JM, né? Para quem não conhece, é no centro de Arujá, na Avenida João Manuel, número 600, na loja 1314. Que legal. Queria te agradecer muito. Eu que agradeço. Essa iniciativa da gente poder falar. Foi só um bate-papo inicial. A gente vai voltar com a cena dos próximos capítulos, tá? Vamos ver o que esse congresso vai fazer aqui, né? E aí a gente vai acompanhando e vai trazendo. Te agradeço muito, muito. Eu que agradeço, viu? Kelly. Nós que agradecemos. Eu agradeço a Alves e Lisboa, como toda a equipe, Fernanda, todo mundo de lá do escritório. Vai sair um material incrível aqui. Em breve, amanhã já vai estar no meu YouTube. Em breve, cortes com as melhores falas dessa entrevista. Muito obrigada. Queria agradecer demais aos meninos da Elefante Produções. Gente, olha que estúdio maravilhoso, que agora já tem um estúdio de podcast, gente. Que demais. Arrasamos. Obrigada, meninos. Adoramos aqui. Voltaremos mais vezes, viu? Agradeço de coração. Muito obrigada. Até o próximo episódio.